começando o nosso Literatura da Gente, o seu canal de literatura. E eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, aqui de frente para o Rio Negro, com o poeta, né, professor e também pedagogo José Canuto, né, que vai nos honrar com a sua presença hoje, falando um pouco da sua literatura. O Canuto, que é o autor do Crônicas do Filho da Carvoeira, que é um livro de crônicas, né, e desse último aqui, o Catequese do Medo. Tá? Então o Canuto vai estar hoje com a gente conversando sobre a sua literatura, né, Canuto? Canuto, eu li o seu livro, Catequese do Medo, né? É um livro que eu achei muito interessante, porque aqui você trabalha a questão das epístolas, não é? E dos poemas, né? Eu achei muito interessante isso, essa junção desses dois gêneros, uma vez que as epístolas, né, que são as cartas, elas andam esquecidas, né, Canuto? Como é que surgiu essa tua ideia de resgatar esse gênero literário, assim, que já aparentemente está ultrapassado, né? Nós viemos de três ideias que constituem uma nova ordem literária. A primeira foi Crônicas do Filho da Carvoeira, onde eu faço uma tomada do bairro de Santo Antônio, suas várias faces, as suas dores, as suas angústias, o homem negro marginalizado, o homem pobre marginalizado e o homem rico, que sempre esteve presente. O Filho da Carvoeira, ele vem dizer, em outras palavras, que para ter sucesso basta você dar o primeiro passo em direção àquilo que você acredita. Eu, por exemplo, com 14 anos, entrei na Escola Técnica Federal do Amazonas para fazer eletrotécnica, onde poucos acreditavam. Afinal de contas, estudar na Escola Técnica era para filho de ricos, e o Filho da Carvoeira entrou. Eu fiz questão de escrever esse material. Na sequência, eu escrevi Catequese do Medo. Tinha milhões de motivos para escrever Catequese do Medo. O primeiro é que eu fazia parte da Pastoral da Juventude. O segundo é que eu fazia parte do grupo de teatro aqui do bairro de Santo Antônio. E o terceiro é que eu era catequista. Foi quando eu me propus a fazer educação. Eu vim de Concílio Vaticano II, de Puebla, de Medellín. Então essa forma de escrever, ela tanto é baseada nas cartas episcopais, como também nas cartas bíblicas, né? Eu não faço cartas ao vento, cartas à esperança, carta ao amor, simplesmente por fazê-la. Eu faço baseado naquilo que a Bíblia nos orienta. Por isso o nome Catequese do Medo. Muito bem, Canuto. E eu percebi uma coisa interessante, né, Canuto? Eu que venho acompanhando o teu trabalho, a gente já se conhece há muito tempo, né? Essa tua... você vem do poema, né? Eu te conheci escrevendo poesias, poemas, né? E de repente você vai para crônica. Como é que se deu essa mudança de gênero, Canuto? Assim, da poesia para crônica, porque é como a gente está falando aqui da Crônicas do Filho da Carvoeira, que é um livro só de crônicas, e de repente você vem com os poemas também, né? E também com as cartas, mas assim, essa coisa mesmo da migração dos poemas para crônica, como é que se deu isso, assim? Fala um pouco pra gente aí. Cara, a crônica, a minha crônica, ela eram poemas escritos de forma livre. Eu simplesmente escrevia poema e transformei em crônica. Não precisei inventar roda, não precisei nada. A minha crônica, e tinha um advento na época das redes sociais, que as pessoas tinham preguiça de ler, medo de ler, e meus poemas eram grandes. Quando eu transformei em crônica, ficou mais leves, mais breves, e ficou uma leitura fácil. Então, isso foram as crônicas. Hoje em dia eu escrevo microcrônica, que é uma linguagem ainda mais fácil, essa linguagem do outdoor, essa linguagem do cartaz, essa linguagem da semiótica. É uma linguagem fácil, qualquer criança lê o que eu escrevo. Porque a preguiça de ler, a dificuldade da leitura, você tem desde a educação infantil. O homem o homem amazônico, ele não escreve, não lê de forma contínua, né? E é o que você falou, né? Eu me apego a Ernesto Penafort,
Eu me apego a Neymar de Barros. Neymar de Barros, que eu acompanho desde a época de igreja, né, com Deus Negro, com o Diabo é Cor-de-Rosa. Fui para Lobisang Rampa, fui para Foucault, e a literatura foi criando codificação. Perfeitamente. Sabe, codificar, tornar o que era apenas um ato de escrever em um ato de ver. Eu vejo o que eu escrevo, e quem me lê, vê o que eu escrevo. Você pode ver aí o poema da página 59, por exemplo. Perfeito, vamos para cá. No andar de cima, eu vou ler aqui, que eu achei interessante. A gente vai conversar também dessa construção desse que na verdade é uma Manifesto. Crônica, né? Uma crônica. No andar de cima, terei meus livros enfileirados, como estrelas orbitando em meus vários olhares. Terei meus discos tocando simultaneamente louvores e rock and roll. Terei meus brinquedos tendo vida própria. Terei alimentos tanto para o meu corpo como também para a minha alma. Sim, terei bebidas para todos os gostos. Vinhos, espumantes, destilados, maltes, sucos, água, muita água. Quando chegar no andar de cima, verei o mundo como um gigante vê formigas. Verei o mundo como um gavião vê um cardume de sardinhas. Verei o mundo como o sol vê a areia da praia. Sim, verei com muita atenção a dor do negro sendo comercializado pelo seu senhor em pleno século XXI. Verei a injustiça da justiça cega, surda e muda sendo sepultada. Verei um conglomerado de escolas e a ausência de presídios. Verei a saúde da saúde e a segurança da segurança. Pessoas que amamos se despedirão da gente, tomarão táxi e irão para uma estação lunar em qualquer amanhecer ou no prelúdio da temporada de flores. Os exércitos de crianças iriam para o play, para as praças arborizadas, para o mundo dos sonhos. Os jovens abraçarão outros jovens e a família sentará no alpendre para celebrar o amor. As igrejas darão conta de escriturar novas páginas de esperança e os campos produzirão mais grãos para alimentar homens e bichos. Muito interessante, né, Canuto? É uma coisa meio utópica, não é? Tem uma Manifesto. coisa, um manifesto, né? Manifesta o amor, manifesta a paz. A gente vive dias tão cheios de falta de esperança, dias sem amanhãs. Nós vivemos dias em que nós não sabemos se vamos sair de casa e se vamos voltar. Nós nos despedimos de cada vizinho que partiu no coronavírus, nós nos despedimos de cada amigo, escritor, músico, sabe, que deixou uma família triste. E, infelizmente, Catequese do Medo, ele vai trazer esse coração que pulsa, esse coração que, sabe, dilacera, essa imagem real de um homem real. O que eu escrevo, ele não tem utopia. É o mesmo cara que come baião de dois com peixe frito, é o mesmo cara que pega o ônibus, é a mesma menina que sai correndo com medo da polícia por ser negra, é o mesmo negrinho, é o mesmo pobre. O que eu escrevo está no dia a dia. Outra coisa, o fortalecimento da amizade. Eu acho, talvez, das coisas que eu escrevo, esse vapor, sabe, de amizade. Esse querer estar junto. Eu não consigo nada sozinho. Eu nem sou nada sozinho. Eu sempre preciso de alguém. E nesse querer estar com alguém, o Catequese do Medo, ele enumera na realidade o que eu faço. Quer ver outro livro, outro poema, 58? Tá, vamos pra cá. Vamos construir a realidade ignorando a dor, pedaços de culpa, resíduos de pesadelos. Vamos soletrar a cada manhã a palavra ternura. Vamos recitar salmos e nos autoconcebermos brilhantes. Perdão. Vamos construir sonhos, embalar saudades, dançar na chuva, rir sem motivo algum. Vamos nos envolver com as políticas do coração e esquecermos por um instante que existe fome, miséria e descontentamento. Vamos celebrar a família, nos encher de orgulho do país, cidade e bairro onde moramos. Abraçar um amigo e dizer, cara, eu te amo. Eu te amo. Esse é o poema Amizade.
esse espiritualismo. Perfeitamente. Canuto, voltando aqui para o Catequese do Medo, né? Epístolas e poemas, eu percebi que você cita aqui 2 poetas, né? O Ernesto Penaforte, que é um poeta amazonense, né? Que gostava muito de trabalhar a questão das cores, do azul, né? O azul predomina muito no poema do Penaforte, Ernesto Penaforte. Você traz para cá, para a tua obra, o Ernesto Penaforte e o Neymar de Barros, né? Esses 2 poetas. E assim, quais foram as influências que estiveram assim, na tua construção poética? Neymar de Barros tudo, né? Neymar de Barros tudo. Neymar de Barros, eu desde a adolescência li poesias do Neymar de Barros. Era totalmente desconhecido, daquele que não era um leigo engajado. Ele era totalmente distante daquele que não estava inserido dentro das comunidades eclesiais de base. Tanto Deus Negro, como o Diabo é Cor-de-Rosa, eles me fizeram ver que há esperança que não podemos de forma alguma morrer antes de lutar. E o Ernesto Penaforte, cara, eu o conheci pessoalmente. A Mana morava ali na 7 de setembro e o meu caminho da minha casa para casa da minha irmã passava pela Joaquim Nabuco, e ele sempre estava bebendo. E uma vez eu o vi recitando O Limite do Azul, né? E eu fiquei pensando, caramba, como que um senhor dessa idade pode estar na beira da calçada recitando poesia com a garrafa de cachaça? É preciso ter muita personalidade para fazer isso. Principalmente porque geralmente era cedo. Às 7 horas da manhã ele já estava fazendo isso. E comecei a acompanhar todos os passos do Ernesto Penaforte, O Limite do Azul Geral, e me encantando. E serviu muito de influência para a minha poesia. Muito legal. Um grande poeta, o Ernesto Penaforte, né? É legal, que legal essa informação e esse enriquecimento que você traz para a sua literatura. São 2 referências importantíssimas aqui, né? E deixa eu ver aqui, o Canuto, deixa eu ver aqui, eu percebi que tem crônicas aqui também. Você trabalha a questão da crônica, né? Além das epístolas, poema, e tem a questão da crônica também, né? Que é a crônica muito voltada para o cotidiano da cidade, né? Esse teu olhar sobre a cidade de Manaus, sobre o cotidiano das pessoas ali, né? Um olhar muito apurado, né? Que você coloca, né? Principalmente nas tuas crônicas. Fala um pouquinho disso aí, né? Márcia, o meu trabalho, como eu disse no começo dessa entrevista, ele vem do Filho da Capoeira, vai para o Catequese do Medo e desemboca no Coxa de Retalhos, que é o próximo livro que talvez saia em outubro. Coxa de Retalhos é um passeio de ônibus pela cidade. Eu saio da Zona Leste, do bairro de João Paulo, e venho para o centro, olhando e vendo e sentindo como se misturam, como se representam cada entidade, cada homem, cada mulher. E nesse olhar, você vai se despindo de você vai tirando aquilo que você acha que você tem demais. Você, às vezes, a tua prepotência, a tua arrogância, o fato de você ter teu trabalho, você ser concursado, já te deixa numa situação bem favorecida. Mas tem outro que não. Tem outro que, como eu coloco nas minhas crônicas, ele fica pasmo olhando a cidade sem saber o que fazer. Muitos são pedintes, outros roubam, outros mentem. É a construção dessa cidade louca, dessa cidade que exercita todos os dias uma forma de se melhorar. Esqueçamos os governos, esqueçamos esses debates políticos por um instante e vamos olhar esse homem e essa mulher. Sabe, sentir a dor dessa família, que muitas vezes sai de casa por não ter o que fazer. Em época de pandemia, em época de quarentena, o sofrimento de quem não tem o que comer, de quem não tem o que beber. Isso a literatura às vezes esconde. Ela coloca os pássaros no céu, os peixes nos rios, e olha, esquece o homem, cara. Esquece o homem, mano. O homem que, antes de tudo, precisa do outro homem para sobreviver. Perfeitamente. E eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, Canuto.
Como é que é fazer poesia aqui na cidade de Manaus? E como é que as pessoas recepcionam o teu escrito aqui? Fazer poesia, fazer música, fazer teatro, fazer cinema, fazer cultura, fazer arte, fazer declaração de amor, é tudo tão difícil, sabe? É tudo tão difícil. O homem que trabalha com a arte no estado do Amazonas, no norte do Amazonas, no Brasil, ele precisa ter um outro emprego. Ele não vive da arte. É impossível viver de arte. A arte termina que virando uma brincadeira, um hobby, porque ele precisa de outro emprego. De manhã ele é pedreiro, à noite ele é músico. De manhã ele está catando lixo, à noite ele está fazendo cinema. Durante o dia ele está se prostituindo, à noite ele está fazendo teatro, está fazendo poesia. Não dá para sobreviver de arte no mundo em que a gente vive, no Brasil que a gente vive. Perfeito. Tu acha que melhorou essa coisa do leitor aqui no Brasil, ou ainda continua cada vez mais distante as pessoas da literatura, da arte no sentido geral, mas da literatura especificamente, já que o programa é voltado para a literatura? As pessoas estão lendo mais? Cara, eu nunca vou poupar uma noite sem sair para trabalhar, vender meu livro, levar minha poesia. Eu vendo a R$10. Um livro todo editado, todo trabalhado, eu vendo a R$10. Eu vendo a R$10. Porque a pessoa que compra meu livro diz: caramba, teu livro é tão bom. Eu não gosto de ler, mas meu filho leu e é muito bom. Comprou na mesa do bar, levou para casa. Outros compram e jogam fora no lixo. E é por aí. É uma luta, né, Canuto? É uma luta. É uma luta fazer literatura, seja onde for, né? Qual é o recado que você dá aí para as pessoas que estão começando, pessoas que querem produzir seus livros, você que já tem essa estrada toda, né, no campo da feitura poética? Qual é o Tem que se juntar, cara. Tem que se unir. Sozinho não vale nada. Tem que se unir. Tem alguém fazendo. Sabe? Tem alguém fazendo, tem alguém querendo. E eu tenho que me juntar com esse cara que faz. Eu tenho que me juntar. Sozinho eu não vou a lugar nenhum, cara. Esse é o toque. E de preferência, bota para escrever. O exercício de escrever é que faz a tua literatura superar-se a si mesma. Eu vou declamar mais um poema que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com essa coisa do regional, né? O Pescador, um poema que também me identifiquei muito. Tu quer ler? Lê um pouquinho, Canuto, por favor. Agora você aproveita e lê aí. O pescador, filho da oração, da religião, que o rio catequizou, filho da Amazônia, dos lagos, dos furos e dos igarapés, filhos da canoa, do remo, dos ventos e dos peixes, filho dos banzeiros, filhos de Ave Maria, do Divino Espírito Santo, das noites enluaradas, dos carapanãs e da Mãe d'Água. Cada pescaria é uma despedida, a terra que planta seus pés e os filhos que deixa para trás, as mulheres bonitas com cheiro de alfazema. Cada pescador leva a certeza de que os temporais não vão lhe tirar coragem para enfrentar o Rio Negro, o Madeira e o Solimões. Leva só a farinha e o sal. Bem, a literatura da gente vai ficando por aqui, tá bom? Contamos hoje com a ilustre presença do José Canuto, autor desse livro de crônicas, Crônicas do Filho da Carvoeira e Catequese do Medo, Epístolas e Poemas. Onde que te encontra os seus livros, Canuto? Onde que na minha mão. O público vai encontrar aqui na minha mão, obras? Cara. Meu livro está na minha mão. Onde você me vê, vai ter meu livro. A gente fica por aqui. Beijo a todos.
Um beijo.